Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estiverem assistindo. Hoje eu tô gravando um episódio com o Gustavo. Prazer de ter vindo, Gu. Obrigado pelo convite. Esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício físico e a hipertensão arterial. Eu venho aqui, né, aproveitar essa primeira fala para lembrá-los que no canal já tem na playlist um vídeo básico sobre a regulação da pressão arterial. Então, esse vídeo ele pode estar embasando, né, é, essa conversa de hoje para quem não tem muita noção do que a gente vai estar abordando. Então, eu falei um pouquinho, o Gustavo até me corrige aí, se eu tiver equivocado, mas eu falei um pouquinho da regulação hormonal acontece pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Falei um pouquinho do ADH, né, que é o hormônio natriurético atrial, e esses mecanismos regulam a pressão a longo prazo. E falei um pouquinho da questão da adrenalina e da noradrenalina que ajudam, né, se ligam nos receptores cardíacos, que são as fechaduras do coração, para ativar, aumentar a frequência cardíaca e assim por diante, aumentando a pressão momentânea. Então, existem esses dois mecanismos. Então, a gente está fazendo um pano de fundo aí para a gente começar a conversa daí. Gustavo, prazer você ter vindo aqui e fica à vontade aí, o espaço é todo seu. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, né, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui trocando ideias sobre esse assunto, que é um assunto importante, né? Até porque a hipertensão aí é uma das principais, né, doenças aí e um dos principais fatores de risco cérebro cardiovascular que estão presentes aí na humanidade, né, em todos os pedaços do globo, a hipertensão é em número muito alto, né? Uhum. Então, quero agradecer a oportunidade. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho da minha trajetória e do que é a minha atuação do momento, né? Então, eu sou professor de educação física, formado pela Uniara. Estou aí prestes a completar 20 anos de formado, né? Então, no Caraca, final aí velho. desse ano, são 20 anos já atuando na área. Fiz especialização em fisiologia do exercício lá na UFSCar, né? Bacana. E aí, desde então, eu venho atuando assim, sempre trabalhei com a musculação voltada mais para a saúde, em alguns momentos um pouquinho indo mais para o caminho esportivo, mas a maior parte da minha atuação foi nesse caminho, né? Para a população em geral e com o foco da saúde. Já trabalhei muito com a corrida, aí a corrida acaba que tem um pouco mais do foco do desempenho, mesmo para aquele que faz a corrida e só quer uma atividade prazerosa, uma atividade que ele possa aderir e não ser refratário, posso usar esse termo, né? Que ele Uhum. fique lá, mas aí, como a gente bem sabe, nessas corridas aí, né, de rua, o pessoal acaba querendo correr cada vez um pouco melhor, um pouquinho mais e um pouquinho mais rápido. Então a Uhum. gente entra um pouquinho no mundo do desempenho por aí, né? Trabalhei com natação já ao longo desse tempo, muito tempo com natação infantil, também com adulto e tal. E nos dias atuais eu venho trabalhando como personal trainer, principalmente dentro da academia, né? E venho fazendo paralelo a esse trabalho já há alguns anos, um trabalho de avaliador físico e como especialista no tema aí, né? Hipertensão arterial e exercício dentro da Brado. A Brado é uma academia que nós temos aqui na cidade, que nós já temos uma segunda unidade lá em Ribeirão, Certo. tá? E basicamente hoje a minha atuação eu sou avaliador lá nós temos aí em desenvolvimento e quase pronto já um programa de intervenção em hipertensão arterial, né, que tem como base e pilar central o exercício, como forma também de tratar a hipertensão, né? Então, assim, Certo. temos programa bem semelhante voltado para o diabético ou para o idoso, tal. O idoso é um público que às vezes vem com tudo isso. Ele vem hipertenso, vem diabético, ele vem com síndrome metabólica, é muito Sim. comum, né? Ele tem muitas vezes, o idoso de hoje tem muito histórico de sedentarismo, no idoso atual, né? Eu acho que daqui a algumas décadas talvez tenhamos idosos
com mais tempo de exercício ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento, não é o caso. Esse, inclusive, é um dos casos que predispõe a essas doenças crônicas não transmissíveis, né? O Excelente. sedentarismo. O sedentarismo é base para muita doença hoje, né? Sim. Então, assim, se eu pudesse separar hoje a minha atuação, então eu tô aí no ramo do personal trainer, né? Bem voltado para musculação, e lá dentro da Brado eu faço esse trabalho de avaliador e respondo como especialista lá em hipertensão arterial e exercício, né? E aí, já puxando um pouquinho já, né, esse link aí da hipertensão e do que eu venho fazendo, ah, eu queria até trazer, assim, para quem está assistindo a gente, uma ideia para contradizer algumas orientações que vêm sendo dadas para o hipertenso, e também é muito semelhante para o diabético. Sim. Talvez com uma pequena semelhança, no fato assim, uma pequena diferença, perdão, no fato de eles serem orientados, os hipertensos, a não medirem a pressão arterial. E isso é uma coisa assim, de tamanha controvérsia, que me deixa um pouquinho impressionado até hoje. Porque assim, já existem vários estudos que mostraram, quando eles comparam, por exemplo, um grupo de hipertenso que mede a pressão arterial e um grupo de hipertenso que não mede a pressão arterial, qual é o grupo que mais controla a sua pressão? Os estudos que compararam isso foram enfáticos e mostraram que quem controla melhor a pressão? Aquele que mede mais. É tão básico isso, né? Aquele que olha para ela. Né? Não é simples. Exato, é. Eu até tenho usado um exemplo assim, que é o exemplo do carro e o combustível, e qual é a hora que eu olho para aquele carro e falo, preciso abastecer. Porque se eu não abastecer agora, eu não chego ali que eu preciso de mais. E a mesma coisa, preciso me cuidar, porque tá alto, né? Eu preciso. E assim, a parte mais interessante de tudo isso, que também é uma parte assim, que é característica das duas doenças, né? Que elas são silenciosas. Sim. Então, assim, os carros modernos hoje, quando entra na reserva, ele apita, ele faz algum sinal. Sim. Se não, ele no mínimo, ele tem no painel lá o mostrador que fala, pô, tá na hora de parar e abastecer. E aí quanto? Quanto eu abasteço? O indicador me mostra que eu preciso encher o tanque ou não. É só meio tanque, eu chego onde eu quero. A pressão arterial e o diabetes têm a mesma. Deveriam ter, né, esses grupos, a mesma conduta no sentido de. Como é que tá minha pressão hoje? Porque se minha pressão tá mais alta, será que eu tenho algumas medidas que eu posso aqui, como dizer assim, assumindo a responsabilidade até um certo ponto e podendo usar ferramentas para controlar, será que se nesse momento que eu sei que ela tá mais alta e ela não me avisou, porque ela não trouxe nenhum sintoma, uma dor de cabeça, né, às vezes uma tontura, uma palpitação que pode mostrar uma frequência alta. Alguma coisa que vai indicar, que Que vai é um sugerir sinal, que é um né? sinal, Muitas vezes, e é até muito interessante, porque eu conto muito a história de uma aluna recém-avaliada, que fui eu que fiz essa avaliação lá na Brado. Talvez ela tenha hoje uns 54 anos, tão nova ainda. E que é praxe no nosso processo de avaliação, eu medi a pressão dela em repouso, a pressão dela estava em 20/10, em 200/100 milímetros de mercúrio. velho. Eu olhei para ela, fiquei quieto, medi no outro braço, estava também 20/10, bem semelhante, né? E aí eu perguntei para ela, você tá ansiosa com a avaliação? Tá tudo bem? A resposta dela, e assim, para quem olha para ela, ela tava zen. Parecia que ela tinha acabado de fazer uma sessão de meditação. Ela, não, tá tudo bem, não tô ansiosa, tá tudo bem. Eu falei para ela, sua pressão tá alterada, eu vou ainda medir a terceira vez, porque eu também vou medir sua glicemia, que a gente chama lá glicemia capilar, aquela medida da glicemia feita a qualquer momento, né? Meu, na terceira medida também tava 20/10. Aí, resumindo a história dessa aluna, nós indicamos que ela procurasse um médico, um cardiologista, que foi descobrir e mostrou para ela que ela era hipertensa, e ela, como a maioria, era sintomática. E aí que vem o ponto curioso, Léo. Porque para pensar assim, como a gente bem sabe, provavelmente você comentou sobre isso naquele vídeo, né, sobre hipertensão, sobre pressão arterial, a pressão ela oscila.
ela não fica sempre igual ao longo do dia. Sim. Nem pro hipertenso, ela não vai ficar o dia inteiro alta. E nem pro chamado normotenso, que é quem tem a pressão normal. Ela nunca vai ficar um valor só. Ela vai variar dentro de valores considerados normais. Sim. O hipertenso vai variar, entrando em valores que não são normais, mas também com momentos de valores normais. E aí, quando eu vi isso, eu parei para pensar no seguinte ponto. Falei, poxa, como ela é assintomática, o corpo não dá um sinal, ou se esse sinal ele está sendo dado, ela não é capaz de ouvir o sinal. Ela, às vezes, ainda não aprendeu a ouvir quando ela está com a pressão alta. Será que naquele momento, naquele dia, ela não tem um risco cardíaco maior? Com certeza, tem, né? Não é Com certeza, óbvio? óbvio. Porque dali ela já parte de uma pressão maior. Então ela tem uma margem menor para qualquer aumento significar um risco enorme para ter um AVC, Sim, um infarto do miocárdio. E aí essa pessoa não sabe que ela em alguns momentos do dia, em alguns períodos do ano, o frio, tem aquela coisa do frio, o fator do frio, às vezes um momento de mais estresse, que é um outro fator, né, que é um fator que pode ser gerenciado pela pessoa. Sim. Tem tanta coisa hoje que facilita aí na diminuição do estresse, no controle do estresse. Então, assim, será que essa pessoa, em alguns momentos do dia, da semana e do ano, em alguns períodos, não tem um risco maior? Tem. Tem por isso. E aí, como que eu sei qual é o momento, quando esse risco? Medindo. É tão simples, né? É tão óbvio, né? Quando tem esse embasamento, como que eu posso dizer? Fica parecendo a coisa mais óbvia do mundo, né? Então é uma coisa simples de parar e analisar. Não, realmente faz todo sentido. Para qualquer um que ouve a gente, isso é uma coisa tão óbvia, né? É uma relação de causa e efeito assim tão simples de ser. Tão direta, né? Falou, ó, é um caminho direto, não tem nenhum, né, nenhum desvio nesse caminho, é uma coisa simples, direta. Por isso que o exemplo do carro, eu acho que ilustra isso de uma maneira bem simples e bem óbvia, mais óbvia do que já é. Muito didático, né? Sim, com certeza. E aí quando você conversa com o pessoal, porque assim, eles vêm e o hipertenso chega lá pra gente, aquele que já é hipertenso e tá lá, porque já foi orientado a fazer o exercício, que o exercício vai ajudar no controle da pressão, ele chega lá e ele conta pra gente que ele é orientado assim a não dar muita importância para medir a pressão, porque aí tem um fator também interessante nesse momento. Muitos deles, quando vão medir a pressão, ficam nervosos. Já entendi. Ficam estressados, ficam ansiosos, e aí é óbvio que ela vai estar alta, né? E aí aquilo deixa ele desconfortável e ele acaba recebendo a orientação de que se você passa por isso, se você tem essa reação, evita de medir, não fica toda hora medindo. Mas aí... É interessante esse ponto. Eu tenho um contraponto que, se a pessoa, quanto mais ela medir, mais aquilo vai parecer natural no dia dela. E aí a tendência é que ao longo prazo, a médio prazo, nem longo prazo, falando em questão de poucas semanas ou meses, isso vai ser tão corriqueiro que não vai mais gerar essa ansiedade. Vai ser sussa, vai ser tranquilo, né? Vai ser tranquilo. E aí sim, a gente vai ter valores fidedignos do que é a pressão dela, né? Exatamente. E todo tratamento de doença crônica é crônico, é longo prazo. Então, eu entendo assim, né? Eu estudo bastante obesidade e como doença crônica, o tratamento dietoterápico, né? Sim. Então, para eu me ater à minha área, não invadir a sua nem nada. Eu acho que assim, o tratamento é crônico, a doença é crônica, então não existe ir lá e pegar, fazer uma vez uma avaliação e outra daqui tantos milhões de anos. Não, cara, você tem que acompanhar essa evolução. Exatamente. Né? Porque de repente essa evolução está muito lenta. E aí a gente tem que fazer adaptações para induzir uma... Exatamente. Não é? Eu tô errado? Assim, pelo menos no ponto de vista da nutrição é assim que eu entendo. Não sei na educação física. Mas, Léo, esse é igual a história assim do ensino, do professor, daquela relação do professor-aluno e a prova. A prova que vira
na vida do estudante vira um problema, né? Porque assim, para que serve tudo isso do jeito que você colocou? Para mostrar para mim se o caminho que eu tô fazendo é o melhor, é o caminho que tá dando certo. Poxa, não tá dando certo, não tô controlando a pressão desse jeito. Não é esse o caminho. Sim. Vamos seguir por outro. Sim. Só que assim, eu não meço a pressão. E olha que interessante. Lá nós temos dentro do processo de avaliação uma anamnese específica para o hipertenso, para o diabético, nós fomos desenvolvendo, e aí a gente pergunta principais pontos sobre a doença para ele. Se ele tem inchaço nas mãos, nos pés, se ele tem sintoma que ele reconhece de hipertensão ou de hipotensão. E olha que interessante, eu não me lembro de cabeça aqui, mas de coisa de umas 20 perguntas, eles não sabem responder, a quase todos eles, cerca de umas 15 perguntas. Não sei, nunca fiz. Por exemplo, você um dia descobriu que era hipertenso. Ponto, beleza. Como que você descobriu que é hipertenso? Essa daí todo mundo crava. Um dia eu fui fazer uma consulta de rotina, aí o médico mediu, estava alta. Mais uma vez, estava alta e ele não sabia. É assintomático. Com certeza. E estava alta. E quando estava alta, ela já estava alterada há algum tempo. Sim. Né? Aquilo já vem de um tempo. É igual o diabético. O diabético, quando é diagnosticado diabético, se fala que ele tem entre 2 a 5 anos já de diabetes. Quando ele foi diagnosticado tipo 2. Não pré-diabético, né? Sim, ele já tem uns anos de alteração no metabolismo ali do carboidrato. Aí, fugi um pouquinho da linha do raciocínio. Não, mas aqui, a gente volta, não tem... Da história de fazer o caminho, de avaliar, entender. E da anamnese. Certo, aí, das 20 questões, tudo. Na anamnese, ele é perguntado sobre como descobriu. Isso aí, ele sabe. Aí você pergunta assim pra ele, tá, e de quando você descobriu que era hipertenso, foi medicado, né, com o medicamento X, isso. Você sabe dizer qual é a média de queda da sua pressão com o tratamento que foi escolhido para você? Te passaram lá o enalapril, a losartana, que são o ARA2, medicamentos muito comuns, né? Sim, bem do dia a dia. Aí eu, ali, como já tô acostumado com isso, eu só não preencho antes por respeito a ele, que é não, né? Mas eu sei que ele vai falar não, e todos eles falam não. E você já ouviu falar que o exercício ajuda a baixar a pressão? A maioria fala que não, e por acaso você já mediu a sua pressão depois de ter feito uma caminhada, depois de ter feito uma hidroginástica no clube? Também não. Não. Você sabe qual é a média da sua PA da última semana? Não. Você sabe dizer qual é um horário do dia que tem uma alteração na pressão? Não. Porque tá tudo envolvido com o medir. E aí, se ele não mede, ele não identifica nada disso. Então, todas as respostas são não. Não sei quanto caiu, não sei se baixa depois que eu faço isso ou aquilo, não sei quanto sobe, não sei quando sobe. E o que você falou faz tanto sentido, porque assim, tudo que é novo pra gente ou que traz assim uma situação de desconforto gera uma ansiedade, um estresse um comportamento assim, não quero fazer isso de novo. Sim. Só que, poxa, se você insistir, hoje eu medi a pressão, nossa, me atrapalhei com o aparelho e não foi legal, aquilo me incomodou e eu deixei de lá, tudo bem. Num próximo dia, pode ser que você vá lá e faça todo o procedimento de uma maneira mais tranquila, você acerta, você vai medir uma vez, outra, e do jeito que você falou, uma hora aquilo vai ser tão corriqueiro que passa a ser mais uma medida e que não me estressa. Você ganhou habilidade no manuseio. Você aprendeu aquilo. E até porque a medida, a automedida, né? A chamada automedida da pressão arterial, ela é muito simples. E os aparelhos hoje são baratos, né? São baratos. E aí tem um outro ponto também que eu gostaria de comentar, porque são abordagens que eu quero trazer aqui para realmente ir na contramão do que se faz de orientação e para mostrar que não é por aí. Porque assim, o hipertenso ele tem que assumir um pouco mais o controle, né? A responsabilidade do controle. Sim. E não jogar na mão do médico que, entre aspas, coloca no medicamento todo o sucesso do tratamento. E não é bem assim. Não é bem assim, sabe? Porque a gente vê isso, é muito comum com o diabético e com o hipertenso, né? Que ao longo de anos de doença, aqueles que ficam sedentários,
não comem direito, não Aham. entram com as estratégias nutricionais, Sim. né? E não fazem outras ações, eles iniciam com um medicamento que primeiro aumenta a dose do medicamento, aí vai para o segundo medicamento, que é uma outra classe, Aham. até que é muito comum, eu já recebi vários lá, hipertensos com 3, 4 medicamentos e não controlam a PA. Aham. A PA ainda não se mostra controlada. CMED está 14/9, está 13/8. Ela tá sem. Ela baixou. Aham. Ela provavelmente ela devia predominar muito mais alta. Mas ela ainda não fica em valores normais. Ele já é quase um hipertenso resistente, que usa de 4 para mais medicamentos, né? Eu quero. É muito louco isso Os, tudo aí, é né? muito louco. Eu quero fazer uma comparação aqui, né? Aproveitando tudo isso que você está falando, do hipertenso, do diabético, puxar a responsabilidade, assumir o controle da doença e não atribuir, né, ao exercício físico, ou à dieta, ou ao remédio. Todas as áreas têm que ser contempladas no tratamento, Exatamente. né? É. E aí é que tá, né? Tipo, falando da minha área de estudo, não ainda de atuação, porque ainda não me formei, então Sim. não tô apto a praticar, mas na nutrição e acho que na educação física também, a pessoa mais fácil que tem para atender é o atleta. Porque o que você mandar ele fazer para ele Ele, ter desempenho, ele vai ele fazer. vai fazer. E agora, enquanto a pessoa doente, né, acometida por hipertensão, por diabetes, por obesidade, ele negligencia o tratamento, ele atribui o sucesso do tratamento exclusivamente ao medicamento. E É. ele esquece de todas as outras condutas que são tão importantes quanto, né? O Exatamente. exercício físico, né, por conta da contração muscular, por exemplo, libera uma série de miocinas, né, que são substâncias liberadas pelo músculo no momento da contração, que tem efeito de remédio, É. né? Tem um efeito farmacológico, sistêmico, produz efeito no corpo inteiro. Então, se exercitar, faz bem para o corpo inteiro, tem efeito como um remédio que você toma. Exatamente. E É. se alimentar bem não é diferente disso, né? Porque quando a gente se alimenta bem, a gente está colocando dentro do corpo, né, substâncias antioxidantes que vão prevenir o envelhecimento, a perda de função de alguns tipos de células específicas que não se renovam. Então, a alimentação e o exercício também são medicamentos, só não estão em cápsulas, só não são visíveis, É. mas dentro do nosso corpo produzem efeitos muito similares, Sim. né? Então eu acho que é um ponto a ser bem esclarecido aqui para a galera que não é da área da saúde, que não tem essa visão mais detalhada, né? Mas é tão parte importante quanto a medicação Sim, alopática, né? sim, sim. Sim. Não, aí você entra até. Vamos falar um pouquinho disso, depois eu quero voltar a falar um pouco da história da medida por um único fator. Mas assim, você está falando aí basicamente dos hábitos. Porque assim, o atleta, como você colocou, o atleta ele não vai medir esforços para que o desempenho dele melhore, para que aquilo traga uma medalha para ele, para aquilo traga um bom desempenho, ele fique bem colocado no ranking dele, patrocínio. Ele é profissional daquilo, ele tem Vive interesse em daquilo. render mais porque o sucesso dele vem dos resultados que ele tem. O, esse pessoal que a gente está falando, das doenças crônicas não transmissíveis, eles chegam nesse ponto de estarem hipertensos, diabéticos. A gente tem que sempre considerar o fator genético também, Com que certeza. predispõe, Sim. né? Mas é interessante isso daí, que eles têm tudo que tem que ter no comportamento para se tornar hipertenso. Aham. É muito louco isso. Então, assim, que é, por exemplo, né? Ser fumante, ser sedentário, abusar do álcool. E aí, na hora, eu usei o termo abusar do álcool, porque em doses pequenas, existem aí estudos aí, um ou outro que fala que até faz bem, não vamos entrar Sim, nesse sim. assunto, mas o álcool em excesso, então o tabagismo, e aí o sedentarismo, né? Uhum.
A pessoa que já há alguns anos, né, de sedentarismo e de tabagismo e de abuso do álcool, comendo mal, já Uhum. engordou um pouco, na faixa Pesado. lá dos 40 para frente, já deu Aham. tempo de engordar pela falta da atividade física e pela alimentação desregrada. Sim. Então, assim, ele tem aí mais um fator que é já provavelmente ele tá com a circunferência da cintura acima do valor bom lá de corte Aham. para o homem e para a mulher. Sim. E ali ele já tem mais um fator físico que também predispõe ao descontrole da pressão, no caso Sim. aqui, né? E aí, então, o que a gente precisaria? Que ele mudasse todos os hábitos que ele foi adquirindo e que já estão consolidados nele, que é o hábito, um mau hábito de fumar, o mau hábito de comer errado. E Uhum. aí eu costumo falar assim que o sedentarismo tem o hábito de não fazer exercício, que o torna sedentário. Aquilo não deixa de ser um hábito, o hábito de não fazer. De não A gente fazer. associa Sim. muito hábito com A fazer as fazer. coisas. É, mas de Mas não eu falo, fazer pô, é também o é. hábito de não fazer que Sim. o torna sedentário. Então, você só para brincar que você só precisa mexer com isso. Só que aí a gente entra num ponto que eu acho que é o ponto assim, é o calo da humanidade. Aham. Mudar de hábito. Meu, aí todo mundo que tá assistindo a gente aqui vai olhar para si e vai falar, puta, É muito aqui difícil. ou Isso ali é é muito muito. difícil. Aquele chocolatinho antes de dormir, aquele. Ó quem tá aqui. Aquele, Vem cá, aquele isso, vem. aquilo. E mudar de hábito é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, não é só mudar de hábito, mas é a tarefa hércula de mudar de hábito. Se ele for capaz de fazer isso, porque assim, o atleta, quando atleta, ele adota todos os hábitos que são favoráveis ao Ao desempenho e que desempenho. envolve não fumar, não beber em excesso, porque o atleta também às vezes toma sua cervejinha num momento de Sim. descontração, num Sim. churrasco com a família, Fora da temporada dele de fora da competição, não, né? não é o Atrapalha. problema, Sim, né? Mas quando exatamente. ele tá focado naquilo, ele fica, Sim. né, sem. Então, assim, ele faz o conjunto de ações que precisa para o alto desempenho dele. Aham. E que realmente são. Eu não estou falando de treino, de treinar que nenhum atleta. Sim. Mas são os mesmos hábitos que deveriam ter aqueles que hoje estão hipertensos. E assim, né? Mudar tudo isso. O Muito legal é, o difícil, né? atleta ele busca o desempenho. E a pessoa doente, né, de doença crônica, ela busca a remissão da doença. Então, por que você não buscar, né, com a mesma intensidade, né? É. Porque é muito comum a gente ver pessoas aí que buscam quando é tarde demais, né? No momento que é Que é irreversível ou que irreversível. só vai atenuar um pouquinho a baixa qualidade de vida atual dele. Às Exato. vezes ele melhora um pouco a qualidade de vida, mas Mas já não a tá doença mais. em si, Já ela não vai tomou conta. regredir, ela Tomou já conta. tem, às vezes, aquela lesão de órgão-alvo, já tem um problema no olho, uma dorzinha lá no pé, né, da neuropatia periférica e tal. Aham. Então, esse é o problema, né? Chegar num ponto que agora mudar só vai me fazer talvez estender um pouquinho mais o meu prazo, a ampulheta ali, Sim. e fazer com que esse final que eu tenho seja um pouquinho menos sofrido, um pouquinho mais, com um pouco mais de qualidade, né? Porque Aham. chegou num ponto que, infelizmente, é irreversível. Na verdade, assim, a gente nem fala. Às vezes, em alguns casos, a gente não consegue nem falar em qualidade de vida, né? Porque a pessoa tá tão debilitada. É, A gente traz um pouquinho de dignidade, que é um exatamente. mínimo, Um né, pouco de cara? autonomia para É fazer as um mínimo, coisas. assim, bem. Mas a pessoa já tá numa condição tão sofrida porque procrastinou, né? Manteve aqueles maus hábitos por muito tempo. É, é, E assim, a mudança de hábito repentina não traz melhora repentina, exatamente. né? Então, ninguém emagrece porque comeu um dia só alface, né? É mais uma vez a história do longo É prazo, o né? longo prazo. Então, a Você não gente chegou precisa de um nessa tempo. condição num curto Em um prazo, mês. né? Ninguém fica diabético e hipertenso em um mês. Não tem como. Vivendo desregradamente. Não é um mês. Não é um mês. São anos, né? Era isso que eu ia São colocar. Não alguns é nem anos. um ano, né? São São alguns, anos, né? né? É, De hábitos ruins, né? alguns. É,
nos quais nós, talvez por conforto ou por fuga, questões emocionais, questões ambientais, nos permitimos, né? Então, cabe uma autoanálise dos nossos comportamentos para ver, Exatamente. né? Para identificar o que eu posso evoluir para me manter na. Hoje a gente, a humanidade, né? A expectativa de vida cresceu muito, 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 né? muito. E então a gente tem que ter essa preocupação com o nosso lá na frente, né? Porque se a gente vai viver 70 anos, eu quero viver 70 anos sem depender de ninguém, É, né? Agora é fácil viver 40 anos sem viver de ninguém, sem precisar de ninguém, mas 70 já fica, são é, poucas pessoas, é. né? E assim, no fim a gente, com isso que você falou, a gente acostumou a ver que foi até aquele mesmo comentário que eu falei, que hoje nós temos sedentários com um histórico que a gente fala lá na Bradon de vida motora muito pobre. Você precisa ver que é interessante, que a gente tem um esquema de avaliar as habilidades motoras deles. Os Tá, idosos, equilíbrio, equilíbrio, aí tem uma potência, avaliação aham, específica do idoso, com tá. tempo de reação, equilíbrio e tal. Mas nas habilidades, eles são, que nós lá chamamos, analfabetos motores. Muitos Tá. idosos. Eles não têm habilidade nenhuma. Porque aquilo não foi desenvolvido, porque ele também tem um histórico todo sociocultural, tem muitos deles que às vezes trabalharam muito tempo na roça, Tá. né? Então, tem várias questões, aí eu não estou julgando essas Não, pessoas por não, de isso, maneira mas nenhuma. são a forma como eles chegam hoje, né? Sim. E eles chegam e aí a gente já acostumou a vê-los como frágeis, né? Então, muitas vezes hoje ser idoso é ser frágil e dependente. E não precisa ser E não assim, precisa, né? né? A gente deveria estar vendo já um senhor, uma senhora de 70, 75 anos e pegar sua onda na praia, andar com seu skate, que já não faz o que fazia antes, mas vai lá Mas consegue, brincar, pega a aham. sua bicicleta, Sim. faz a sua natação, vai brincar de futebol com o neto. Ele Aham. é capaz de brincar com o neto. Não, não Nós não precisa temos muito. performar. Não, Não é a ideia, mas ele mas tá lá com a família, com os amigos, jogando um disco, brincando de peteca, sei lá, o beach tênis que tá na moda. aham. Só que nós não temos ainda, esse idoso Esse, ainda não está mas você acha que no futuro aqui. próximo aí de uns São muito 20 poucos, né? anos a gente Vai ter vai mais, vai ter ter muito vai mais, né? ser vai dar para encontrar Vai essa ter mais. galera? Vai ter mais. Ainda vai ter mais do que tem hoje, mas ainda em termos assim É proporcionais vai baixo. ser baixo ainda, mas vai ter muito mais. Uhum. E aí, tudo isso que a gente falou assim de ir lá e simplesmente tomar um remédio e fazer tudo o resto do jeito de sempre, eu costumo também dizer que hoje parece que nós estamos numa fase de sociedade que é assim, eu quero ter as coisas sem ter que fazer o que precisa fazer para obtê-las. Exato. Por exemplo, Imediatismo, que é assim, né? ó, eu quero passar no vestibular sem estudar. Ou eu quero emagrecer comendo um monte de pizza, um monte de hambúrguer, sem fazer exercício. Aham. Ou eu quero continuar fumando e não ter os malefícios do cigarro. Mas, poxa, a gente parece que tá numa fase que as coisas não batem Não bate. com o que eu quero e com as ações que eu tenho. Isso é também esquisito, né? É É controverso, né? É controverso. E controverso. colocar tudo, toda a crença de que vai dar certo no remédio, também eu acho que a gente já sabe Superestima, hoje que né? não é Que por não, aí. aham, Já tem muita superestima o coisa que remédio. mostra, né? A fórmula química, por mais que ela traga benefício, ela é limitada, né? Ela é Ela limitada. é limitada. O que não é limitado, né? É a sua capacidade de mudar os hábitos, de ser saudável, né? Essa que é a pegada do canal. Eu não sei se eu cheguei a explicar para você, mas para quem é novo no canal, até o nome do canal é sugestivo, né? ResveraCast. É o Resveratrol com podcast. Porque o resveratrol, como uma substância presente nas uvas, né? E melhor absorvida, melhor disponível no vinho, né? Que é uma fermentação ah, do extrato da uva. Uhum. É uma substância tão saudável e a longo prazo previne envelhecimento, né? É antioxidante, como eu falei. Então, pô, faz parte de É, ter bons hábitos, saber escolher exatamente. os alimentos, né?
E ter esse cuidado e saber um pouco mais sobre saúde agrega. E o cast de podcast pra gente. Sim, sim, Então, sim, bacana. É. Eu a ideia imaginei é que essa. realmente fosse esse o link, né? A ideia é essa. Então, trazer uma informação sobre saúde, sobre autocuidado, que essa é a ideia do resveratrol. Que um pouco tempo atrás, né, a galera tava falando, o vinho faz bem para a saúde e tal, e às vezes você só escuta isso e não sabe por que é o resveratrol. Resveratrol, né? Exatamente. E aí que também, quando você fala do vinho, né? E aí o álcool, e a gente pensa em exercício, e aí tem aquela frase popular: qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Ótimo. A dose. Porque Adoro. exercício também pode fazer mal. Sim, Pode ser muito prejudicial. sim, O vinho também, com que tem muita certeza. coisa boa, pode ser muito ruim. Pode ser muito Então ruim. pronto, O né? excesso ou, vamos dizer assim, a carência, A falta de ou o excesso desequilíbrio, né? O desequilíbrio é sempre o prejudicial. caminho do O meio, caminho do né? meio. Porque assim, chocolate tem coisa boa no chocolate? Tem. Tem coisa boa, mas você vai se entupir de chocolate? Inclusive o chocolate tem muito, quanto mais indo para os dark com mais cacau, tal, acima dos 60%, mais magnésio, que ajuda no controle da pressão arterial, entra no seu mundo, no Exato. mundo da boa alimentação. Exato. Então, assim, não dá para dissociar uma coisa da outra. E assim, Não. o pessoal tem só que entender que o melhor tratamento é o tratamento que vai envolver. Às vezes eu vou precisar do remédio, sim. Mas será que ao longo prazo, comendo bem, fazendo a minha atividade física, e nós não queremos que ninguém treine que nem um atleta, mas que Sim. deixe de ser sedentário, controlando o estresse, deixando de fumar, diminuindo o álcool, será que com tudo isso ele não vai ter mais sucesso e de repente ele não diminui a dose do remédio? Ou dependendo da fase que ele tá, Sim. isso a gente vê com o pré-diabético e o pré-hipertenso. Ele pode tirar Sim, 100%. remissão da doença. Remissão. Não é cura, tá? Isso é legal de a gente colocar, exatamente. que não existe cura, né? Que nem uma doença que eu estudo bastante é a obesidade. A obesidade ela é uma doença sem cura, não existe cura. Mas o indivíduo emagreceu. Ok, a doença entrou em estágio de remissão, não de cura. Remissão é diminuição ou supressão total dos sintomas, mas a doença está lá. Por quê? A partir do momento Ela tá que quase inativa, mas ela está a presente. partir do momento que você interromper o tratamento, ela vai se manifestar ela novamente. vai voltar. Então, a pessoa que era obesa começa a fazer dieta, usa medicamento, faz exercício físico, ela atinge um peso normal, um peso saudável. Ok. Se ela voltar para os hábitos antigos, essa doença volta junto. Então não é uma cura, né? Exatamente. Essa doença ela tá lá, ela só não está latente, ela só não está ativa, né? Tá num estado dormente. Ela está dormindo. Mais ou menos. Ela é remissiva, né? Ela pode ser silenciada. E a outra questão muito importante que você colocou, e assim, isso é demais, que muitas doenças a gente não consegue atingir essa remissão total, mas conseguimos pelo menos diminuir as doses dos medicamentos. E isso é muito importante porque diminui colateral, né, dos medicamentos. Medicamento não é só lado bom, medicamento tem colateral. Então se diminui os colaterais diminuindo a dose. Parte financeira, né? Com certeza, né? Porque às vezes depende de quem é e que estágio tá, aquilo já consome uma parte ali da renda mensal da pessoa considerável. E qualquer um quer economizar hoje em dia, principalmente com remédio. Com remédio, lógico. Ninguém vai achar isso ruim, eu tenho certeza, né? Com certeza. Eu tenho certeza. E aí, Léo, voltando um pouquinho para aquela história da medida lá, e aquela orientação que é praticada até hoje, infelizmente, né? De, não mede, até porque você ficar nervoso, não mede, né? Porque aí ela também não sobe e tá tudo bem, melhor assim, né? A gente falou como que deve ser, então, o caminho da pessoa que resolve medir. Vai no começo incomodar, mas de tanto repetir aquilo se torna habitual. E aí eu fui tentar entender o porquê da orientação também de não meça em casa. Porque lá atrás, isso já não é mais assim, lá atrás nós tínhamos aparelhos para ser feita automedida que não eram lá muito confiáveis. Hoje eles são.
E hoje, e aí tem assim, aquele aparelho, o de pulso, que é o de punho, né? Aquele lá não é confiável, né? Não, a gente tem que desfazer essa ideia. Ele é sim confiável. Aí tem um aparelho certo, existe uma tecnologia nesses aparelhos que é a de posicionamento, é o sensor de posicionamento. Ele vai indicar lá na telinha do aparelho se o seu braço está na altura correta, que alinha mais com o próprio aparelho coração. te ensina a usar. Ele ensina, e se não tiver na posição, ele dá erro na leitura. Então, assim, bacana. lá atrás, quando se orientou, ó, não meça, porque não dá para confiar na sua medida. Entendi. Eu aqui, cardio e tal, eu médico, eu meço porque eu sei medir e essa medida é mais confiável. Sim. Só que a gente entra naquela coisa do efeito do jaleco branco, que isso daí tem os seus viés, né? As medidas, hoje a gente sabe que as medidas feitas em casa, elas têm muito valor, mas muito valor quando se compara com a feita no consultório. Até pela questão da média, né? Exatamente. Porque você consegue acompanhar ao longo da semana, ao longo do dia. Porque você vai ficar indo toda hora ao consultório para medir, na farmácia não mede mais, aí você vai ficar indo no consultório. É inviável isso. É inviável. Ninguém vai te atender para isso. Sim. Então, é essa que é a parte interessante, que aí a comunidade científica entendeu que ele tem que assumir isso. Só que para ele assumir isso, nós também temos que entregar medicamentos, não, aparelhos confiáveis. Entendi. Então hoje a gente tem. Desenvolveu. A tecnologia chegou e oferece isso. O de punho e aquele que é o manguito de braço, que também é eletrônico, ambos são extremamente confiáveis. E eu tava dando uma olhadinha. Então mede em casa, tenha o seu aparelho em casa, porque vai ter muito valor no teu tratamento essa atitude de medir em casa. Pode assumir esse controle. E aí, assim, para fechar esse ponto desse assunto, se você fica nervoso, insiste com isso, porque uma hora vai ficar comum. E eu falo que, assim, você tem que também autogerenciar essa sua resposta de ficar incomodado na hora de medir. Calma, fica tranquilo, brinca com isso. É só mais uma vez. É mais uma medida, vai brincando com isso. Se tiver alta, tudo bem. Mede daqui 10 minutos, você vai ver que ela já vai ter abaixado, ela não vai ficar alta. E vai se habituando com isso, que nem é escovar os dentes, uma coisa comum, corriqueira. Deixa eu medir minha pressão aqui. Pronto. E olha para ela. Isso aí vai te ajudar muito no controle da pressão. Bacana, uma dica muito legal. Eu acho que é uma dica simples. Simples e assim, ele tem que assumir. Ele tem que assumir isso. Ponto. Enquanto você tá falando aqui, eu tô dando uma olhada. Tá muito acessível hoje esse tipo de aparelho aí que você citou, de pulso. Tá pra qualquer um ter em casa, cara. Ele deve estar por volta aí de 60, 80 reais, né? Depende de 70 tem reais. Mais caro. Depende da marca da loja. Dependendo da marca é um pouquinho mais caro, mas tem de 70 reais. Acessível. Tem uns que tem conexão com aplicativo, Bluetooth. Vai ficar mais caro, não precisa disso. Não tem necessidade. Você só precisa medir. Só precisa medir com um aparelho que seja confiável. Faz a sua anotação. Você vai começar a identificar que, poxa... e ó, para ilustrar... Olha que interessante isso. Para ilustrar uma experiência que eu tive de umas 2 a 3 semanas atrás, uma aluna hipertensa que eu tenho, de 81 anos... que tem a pressão relativamente controlada, e para ela, com a idade dela, está dentro dos valores aceitáveis. Ela fica entre 13/6 e 14/7. Para uma idosa que já tem aquele processo de rigidez da artéria, está dentro do que é considerado bom para ela. Mas eu, como sempre meço a pressão dela antes do treino, até para tomar uma atitude diferente do treino do dia, caso esteja muito alta, eu esses dias identifiquei ela com 15, 16/8. E aí os familiares falaram assim, mas como? Não é possível, porque ela não sentiu nada, ela não sente nada. Pois é, gente. Mas ela assim tá a adaptada, doença. é assintomática, é silenciosa. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que teve a influência climática, do frio. Porque quando a gente teve uma queda de temperatura... O corpo compensa produzindo mais calor, aumentando frequência... É uma resposta simpática, é normal. Sim. E aí cai naquilo. Ela, a minha aluna, naqueles dias, ela estava com risco cardiovascular aumentado.
E aí eu tive que ter um cuidado na condução do treino, medir depois, e aí vi aquele efeito da hipotensão pós-exercício. Coisa de Sim. 15 minutos depois já tinha baixado em 10 milímetros de mercúrio a sistólica. Aquela alta dela já tinha baixado em 10. Entendi. Então, se eu não faço isso, eu não sei que naquele dia estava mais alta, e eu não consigo nem relacionar com nada, porque parece que era o frio. Aham. Então, assim, e aí o que eu faço no frio? Ó, talvez, não tô falando que eu não posso fazer isso, mas será que o seu médico não indicaria uma outra classe de medicamento que traz mais Ótimo. vasodilatação? Exato. Porque a gente sabe que tem mais rigidez ali, que sobe a pressão. Será que seria o momento de trocar por uma semana o medicamento? Ou de tomar outras medidas, fazer um pouquinho mais de exercício, Aham. fazer exercícios respiratórios, que são exercícios que já Controla, comprovados, né? abaixam a Controla pressão. a pressão. Aí naquela semana eu respiro um pouco mais profundo e Aham. faço com que isso abaixe minha pressão. Eu tô tomando medidas que são pontuais. Na outra semana eu já relaxo um pouquinho com os exercícios respiratórios, não preciso fazer, volto no meu medicamento tradicional, né? Mas eu tô conseguindo ter a chance de olhar para aquilo e tomar uma atitude. Sim. Porque, como a gente falou ao longo aqui do nosso bate-papo, ela não avisa. Aham. E às vezes ela avisa, a pessoa não sabe ouvir. E quando ela ouve, tá muito alta. Já tá num Porque, limite porque bem... você pergunta assim, por que você mediu a pressão quando você foi medir? Ah, eu tava me sentindo estranho. Eu tava com um pouquinho de dor aqui, tava meio esquisito, fui lá medir, tava alta. Entendi. Ali tinha um sintoma, ali tinha um alerta. Aham. O painel dele funcionou e falou, Agora tem coisa você me deu errada um aqui. insight aqui, Gustavo. A pessoa tendo, né, o aparelho em casa para medir nesses momentos de sintoma, né? Que geralmente é quando a pressão já está no número bem elevado, ela pode até fazer esse link que muitas vezes ela não tinha antes. Isso, Né? identificar o sintoma. Identificar o sintoma. Exatamente. Porque às vezes ela fala, sei lá o que aconteceu. Hoje eu não tô Exatamente. legal, acho que é uma coisa normal. Mais uma razão para medir. Mais uma razão para medir. Tanto pra na hora linkar, que eu tô né? bem, quanto na hora que eu não tô bem. Exato. E falar, Será que é minha poxa, pressão? Deixa eu medir. comecei a achar uma relação das coisas. Sim, começar, né? Porque assim, não é todo mundo que tem esse conhecimento de saúde, e então a pessoa naturalmente não faz dessa relação, não tem esse link, né? Então, tipo assim, Exatamente. pô, eu tô sentindo um pouco de inchaço nas pernas. Será que tem alguma coisa a ver? Será que eu tô com retenção? Será que eu tô com uma retenção? Olhar pra cor da urina. Né? Será Então, que nesse dia a minha urina tá mais amarelada, tá mais escura? Um indicativo que eu tô tendo um pouco de retenção, eu preciso me hidratar mais. Outra coisa bem legal pra gente colocar aqui as mulheres, né, que menstruam, o ciclo menstrual dela, né? Será que nessa fase do ciclo menstrual dela, a pressão dela tem alteração, tem uma elevação maior ou nessa fase, né? E ela se conhecer, ela entender, ela, tipo assim, nessa tal fase do meu ciclo, eu sei que a minha pressão aumenta. Tem uma tendência de mudar para um pouco mais. Para um pouco mais, ou na ou outra pra fase menos, para um pouco menos. E aí ela ter esse autoconhecimento, né? Que só ela vai poder fazer na casa dela, porque como você disse, não é prático ir no consultório. Ela tendo o aparelho em casa, ela consegue produzir, né, por observação, esse conhecimento. E isso eu acho que assim facilita muito até na hora de buscar uma ajuda, né? Tipo assim, ó, eu tô tendo uma crise, minha pressão tá muito alta, eu já identifiquei o sintoma, não tô com o aparelho aqui, mas eu sei pelo sintoma, pela minha fase do dia, todas as vezes que eu senti isso, eu medi tava alto, chama uma ambulância para mim, por exemplo. Pode ser que realmente esteja numa crise hipertensiva. É exatamente isso. E você quer ver um outro ponto que também dá mais força e corrobora essa ideia de tem que medir? Quando a gente fala de exame, né? O exame padrão ouro para o hipertenso é aquele mapa. Que inclusive é meio... Eu nunca fiz, mas de estudar o tema eu sei que ele é meio desconfortável, ele é meio chato, principalmente na hora de dormir. Também tem alguns viés ali da interpretação da pressão durante a fase do sono.
Agora, hoje, um monte de estudo também, quando compara métodos de avaliação da pressão arterial, mostraram que o mapa, e só quem pode indicar o mapa é o médico, Uhum. né? Ele está dentro Cardiologista. da conduta médica, né? Uhum, Do sim. cardiologista e tal. Mas a chamada MRPA, a monitorização residencial da pressão arterial, a AMPA, a automonitorização da pressão arterial, então, automonitorização. A diferença é só entre protocolos, mas Tá. nós estamos falando de duas formas de medir que são feitas em casa, pelo próprio hipertenso. A AMPA é assim, você mede um pouco menos e não tem muito critério para medir, você só mede e anota. Aham. A MRPA, ela é mais quadradinha, ó, você tem que medir esse horário tantas vezes por dia, por tantos dias. Entendi. Tem um padrão a ser seguido. Tem um protocolo mais rígido, mais quadradinho para fazer. O AMPA é mais livre, é mais ocasional. Vai lá, mede por 7 dias, mede hoje de manhã, amanhã de tarde, no outro dia de noite, e mede por 7 dias e me passa os valores aqui. Quando compara MAPA com MRPA e AMPA, eles têm quase o mesmo valor diagnóstico, prognóstico para mostrar o sucesso do tratamento. Entendi. Então hoje, e eu já tive essas experiências, se eu chegar assim, ó, com um aluno que a gente suspeita que possa estar hipertenso e tal, ó, faz o AMPA ou faz o MRPA, você marcou já a consulta com o médico, né? Leva para ele. O médico, diante daquilo, se o médico também confiar nas medidas dele, porque Sim. existe muito infelizmente, dessa falta de confiança do outro lado. Aham. Mas se ele confiar no que ele tá vendo ali, ele pode falar assim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou excluir o pedido do mapa. Você já mostrou para mim que tá controlado ou que tem alteração. Você tem alteração de pressão. Entendi. Agora eu vou pedir um eco, eu vou pedir, vamos fazer um eletro, ele vai olhar para outras coisas, porque a medida você já fez, você já entregou para ele, ó, tá feito. Entendi. E a única coisa que é judiação assim que a MAPA faz e esses protocolos não fazem é mostrar a queda ou a não queda da pressão arterial no sono. E daí tem um mundo de informação também, que tem o Dipper lá, os tipos Dipper, e tem uma queda fisiológica da pressão que tem que ocorrer, né? Precisa Que ocorrer. tem que ocorrer, que é normal. Fisiológica, normal. É normal que ocorra. E quando ela ocorre, aquela pessoa que tem a queda é chamada de Dipper. O não Dipper é quando a queda ela é menor. Quando essa queda é menor, aquela pessoa já tem um risco maior de ter um problema cérebro cardiovascular. E olha que interessante isso. É mais comum a não queda no hipertenso. Mas tem muita pessoa de pressão normal que tem uma queda menor, que não é fisiológica. Mesmo tendo a pressão normal no dia a dia, ao longo do ano, a queda dela é menor no sono e ela tem mais risco. Olha que interessante isso. E é uma pena que a MRPA e a AMPA não identificam se você tem a queda porque ou não. Dá pra não. medir isso dormindo. Porque você vai acordar, pode ter um aumento da pressão, porque tem uma descarga ali simpática e tal. E é a mesma coisa que a MAPA pode causar durante o sono, porque ela incomoda, a pessoa acorda. Entendi. Então, às vezes, a leitura da não queda, de uma queda não fisiológica desse exame, ela pode estar enviesada. Tá. Então tem que Pelo ter lá o desconforto, relatório. né? Fala, como que foi tua noite de sono? Nossa, foi horrorosa. Eu acordei a cada meia hora que aquela porcaria media a minha pressão. É assim que ele olha para aquilo. Acabou com a minha noite de sono. Não E eu dormi nada. mal. Então provavelmente foi por isso que não caiu muito. Então é difícil falar que você é o não Dipper. Então é um exame chato. É um exame chato. E aí olha que então ele tem como ponto negativo o mapa esse momento do sono, né? E ele também identifica o ascenso matinal da pressão, que tem a ver com cortisol, tal. Tem a ver com o risco aumentado de infarto pela manhã, nos dias de mais frio, tal. Então ele também identifica o tamanho do aumento da pressão arterial no despertar. Esses outros métodos não vão mostrar isso. Porque eu posso medir quando eu acordei, só que eu não tenho medidas prévias para comparar. Né? Então, assim, ele tem os seus pontos positivos, que MAPA e AMPA tem quase todos, e tem um ou outro assim, ponto tal que o torna não tão
excelente quanto o mapa, mas ele tem muito valor hoje, diagnóstico e prognóstico. Basta quem está lá do outro lado considerar que aquilo é válido. Fala, ó, o que você usou de equipamento? Deixa eu ver se, né, se tiver às vezes uma coisa um pouquinho mais além daquela consulta tradicional. Se ele tiver, né, a fim de fazer isso, ele pode falar, poxa, as suas medidas aqui são aceitáveis, eu vou considerar o que você trouxe para mim, não vai fazer mapa, só faz assim, continua medindo, não precisa ser tão criterioso, mas mede um pouquinho, sentiu alguma coisa, mede, não sentiu nada, mede também, Mede faz a sua também. anotação Aham. e vamos olhando, e pronto. É igual olhar para o tanque, está cheio, está vazio, quanto eu ponho de gasolina, Sim. pronto. Uhum. Tá? Eu queria deixar esse recado Putz, e cara. deixar o alerta que, assim, quanto mais eu, hipertenso, eu diabético, assumir o controle disso, mais sucesso eu tenho. Sim. E mais qualidade de vida, mais tempo de pressão mais baixa eu vou ter. É um caminho muito mais interessante de ser feito, né? Sim. Eu tenho um professor na pós-graduação, né? E ele colocou muito bem esses dias, porque às vezes um profissional da área da saúde se culpa um pouco, né? Por conta da falta de resultado do paciente, né? Fala, pô, será que eu não sou um bom profissional? Você estudou, você tem controle, você teve uma boa prática, né, Uhum. profissional? Tive. Você não pode se culpar pelo não comprometimento do seu Sim, da paciente, do seu outra cliente, parte, é. né? Se você fez um bom trabalho, cabe ele fazer a parte dele, né? Então, às vezes, o problema não está eu fui no fulano de tal e não tive resultado. Mas quanto do que ele falou para você fazer, você fez, vamos para ficar entendido, em porcentagem. De tudo que É. ele te falou, quantos por cento você fez? Ah, eu fiz 30%, Parece que foi pouco, né? né? Então, tipo, se você tivesse feito 80%, O que qual, que qual, teria ser, acontecido, qual né? seria o efeito que teria sido identificado, né? Então, tipo assim, qual que é o seu grau de comprometimento com aquilo? Porque não basta pagar a consulta, pagar o Exatamente. atendimento. Ah, eu fui, paguei pro Gustavo, fui lá, fiz durante um ano e... Tá, mas o quanto você escutou o que ele falou e fez, Exato. né? É. Então, eu acho que essa é uma questão, né, a ser levantada, né? Ser Sim, pontuada, ser sim, marcada, sim. porque às vezes, muitas das vezes, não é culpa do profissional, é você que está resistente a essa mudança de hábito, né? Voltando naquilo que a gente falou mais atrás, É. né? É, Exatamente. Gustavo, você vai ter que voltar, cara. Porque a Tá gente. legal, né? Putz, muito Vai embora, bacana, né? Porque vai tem muita coisa sobre muita esse assunto, coisa, né? cara. Muita coisa. E a gente vai fazer um mais específico só sobre o exercício, porque a gente já tá para ir no 58 minutos. E a gente vai fazer um mais específico na aplicação do exercício Sim, nisso. vamos sim, vamos sim. Vamos fazer porque a gente falou muito, abordou muito pouco. Tem uma profundidade muito Muito grande, bacana aí que sim. eu quero explorar, quero abordar melhor, trazer esse conteúdo para a galera aí que tá assistindo. Então, às vezes, o YouTube mostra que a maior parte do meu público são jovens, entre 20 e 35 anos, né? Homens e mulheres. Mas se para esse público não faz muito sentido, né, esse controle da pressão, pois ainda não é tanto Às vezes, uma faixa que é acometida pela tá hipertensão. começando cada vez mais cedo, mas Isso. não é lá. Mas muitas das vezes pode ser para os pais, para os avós, Isso, né? Então, para quem para é uma levar essa pessoa informação para quem para precisa. casa, né? Exatamente. Então, cuidar do seu pai, você tem um olhar maior da sua mãe, daquela sua avó que mora com você. Ô, vó, vem cá, deixa eu medir sua pressão, né? Vamos ver como que tá, né? É isso Então é aí, é. isso, cara, ajudar, né? Então a intenção minha nesse canal é essa. Sim, E eu vou te agradecer de novo, prazerzaço, que referência, né? legal. A Marilisa trouxe pra mim, meu, eu bato palma, cara. Obrigado Legal, mesmo. que isso, foi Que muito bom. conteúdo Legal. show.
Eu vou agradecer aqui os meus grandes parceiros aqui de divulgação do canal. A Posture Art da minha amiga Dani e do meu amigo Ricardo. A Dani, fisioterapeuta, trabalha com pilates. E o Ricardo trabalha com musculação. Ele desenvolveu um Poxa, o método de... Ricardo Fala Raro, a Dani, Isso, pô, trabalhei com o Ricardo, Não, trabalhei com a Dani também. Eu já sou Meu, rodado já você também, é né? rodado? Eu já Ó, trabalhei com os dois já. cara, eles são demais, não só Casal bacana, nossa. bacana, como pessoa, como casal, como amigo, como profissional. Já fui lá na clínica dos dois e, meu, dispensa comentário para quem Legal, conhece. legal. Gastro do meu amigo Alessio, que é um buffet Ele faz eventos em geral, faz casamento, enfim. Se você quiser aniversário, quiser contratar É com ele ele. é um mago da cozinha. Então, para ele dar aquela engraxada no metabolismo, consumir um pouquinho mais de gordice aí, de guloseima, procura ele, que também é salutar em pequenas quantidades, tá? É, Não vamos tem sua apelar. recompensa, né? Tem. Uma questão social, né? É, Que faz parte. A Dozion, da minha amiga Jaque e do meu amigo Caio, que são amigos também de mais de 10 anos, aí, longa data de amizade, graças a Deus. Considero e respeito demais. Tem cupom de desconto do canal lá na loja deles online, né? Então você vai entrar, joga lá os produtos que vocês querem comprar, que tem mais de 4.000 itens à disposição. No final lá vai ter o cupom de desconto, cupom ResveraCast. Você vai ter um desconto na compra lá final. E também outra guloseima aí do meu irmão, que minha mãe e meus pais não me deram, mas Deus me deu na forma de amigo, Paulinho Comboio, do Comboio Burger. O melhor lanche artesanal de Araraquara e região, mano, não é porque é meu amigo, não. Ele é o brabo. é top. Deixa o seu contato, ô Gustavo, de novo aí, Instagram, se quiser deixar o WhatsApp, outras mídias sociais que você usa, fica à vontade. Tá. No Instagram, o pessoal pode me achar como Gustavo, _Lopes, _Bradon. E no Instagram tem um perfil associado com a Bradon, tá? Tá, Eu também tô como Gustavo Lopes no Facebook, tá. tá? Vou passar meu telefone aqui, Pode né? passar. Tudo bem? É 016 98197 9879. Esse é o meu telefone, meu WhatsApp. Se alguém tiver interesse em fazer contato, é só dar um oi lá. Excelente, cara. Beleza? Nossa, a gente precisa voltar. Não, assim, Vamos marcar, vamos vamos marcar marcar sim. e vamos trazer um pouco mais da questão do exercício Vamos físico. abordar mais toda essa Toda essa ideia adaptação, né? voltada para a atividade Isso, física. que a Com atividade certeza. física a atividade física, ela desenvolve, né, no indivíduo adaptações, não só mecânicas, mas fisiológicas, né, que vão trazer uma regulação maior dessa pressão. Às vezes, me corrija até se eu estiver errado, ela não abaixa a pressão, mas ela consegue evitar os picos, por exemplo, que é o momento de maior risco, né? Então, às vezes, a gente não consegue abaixar tanto a pressão, mas só de diminuir os picos, é aí que a gente traz maior segurança, né, para o Exatamente. indivíduo. O Isso que risco já já diminuiu. Já tem um diminuiu. risco diminuído aí. Então, aí que é uma das formas, né, e que é relevante. Então, sem palavras, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo aí, comenta, compartilha com quem você quiser. O feedback de vocês é importante, então não deixa de comentar. Pô, gostei, Léo. Eu quero que fala sobre isso na próxima vez. Ou, pô, eu conheço alguém que passou lá com o Gustavo, ou eu já passei. E, enfim, deixa seu comentário, é importante para eu estar entendendo aí se eu tô sendo didático, se o conteúdo tá na profundidade correta, se a galera tá acompanhando, se tá muito difícil. Léo, produz mais vídeo lá do Resveraclass para a gente entender um pouco melhor esse vídeo. Produzo, não tem Sim. problema nenhum. O Gustavo citou a síndrome metabólica. Tem vídeo já no canal da síndrome metabólica, tem vídeo da regulação da pressão arterial. Então é coisa que substancia essa nossa conversa. Se você não conseguiu acompanhar bem, no canal eu já tô produzindo esses conteúdos base para ajudar no entendimento. Então,
em breve vocês vão encontrar tudo no canal, certo, pessoal? De novo, obrigado. Tamo junto e valeu. Valeu, Léo. Obrigadão. Falou.